O cheiro de fumaça e couro queimado invadia o ar, misturando-se ao lamento pesado das correntes que arrastavam-se pelo chão de terra batida da fazenda dos Santos. Era uma tarde abafada de verão, em 1867, e os ecos de gritos torturantes reverberavam no coração da fazenda. Maria, a jovem escrava de cabelos dourados e olhos verdes, estava de joelhos, sua pele clara marcada pelo sol, enquanto olhava com terror para o coronel Almeida, que brandia o chicote como se fosse um instrumento de justiça. O som do couro cortando o ar antes de atingir sua pele era como um estalo de trovão, cada golpe desferido não apenas punindo seu corpo, mas também rasgando sua dignidade. Mas o que ela tinha feito para merecer tal brutalidade? Maria não havia roubado, não havia fugido, nem mesmo desobedecido. Seu único crime foi a inocência de ser quem era. Ao tentar confortar uma colega de trabalho que havia se ferido durante a colheita, ela cruzou a linha invisível que separava a compaixão da punição brutal. O olhar gélido do coronel, ele que era visto como o pilar de respeito e honra na comunidade, agora era apenas um reflexo da crueldade que habitava sua alma. Os murmúrios reverberavam entre os presentes, enquanto eles observavam em silêncio, paralisados pelo medo e pela impotência. Maria sentia cada golpe como se fossem facadas em seu coração. O sofrimento dela se misturava ao clamor dos que estavam ali, testemunhas oculares da injustiça. Os olhares de pena e compaixão eram ofuscados pelo medo das consequências que poderiam recair sobre eles, caso intervissem. Maria se sentia desamparada e sozinha. Mas, em seu íntimo, uma centelha de resistência começava a brilhar. Naquele momento de dor extrema, ela decidiu que não deixaria que sua humanidade fosse apagada. E assim, enquanto o coronel despejava sua fúria sobre ela, um sentimento inesperado emergiu. Em meio à dor física, uma força interior começou a se formar, alimentada pela indignação e pelo desejo de liberdade. Maria não era apenas uma escrava. Ela tinha sonhos, esperanças e uma vontade que não poderiam ser quebradas. O chicote parou por um instante e ela levantou a cabeça, desafiando o olhar furioso do coronel. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, como se o tempo houvesse parado e todos esperavam o que viria a seguir. Os murmúrios de temor se transformaram em um grito mudo de apoio, mas mesmo assim ninguém ousou intervir. Com aqueles poucos segundos de lucidez entre os golpes, Maria percebeu que sua vida não poderia continuar naquele ciclo de injustiça. O pensamento de que talvez, apenas talvez, houvesse mais a descobrir sobre si mesma, encheu-a de uma determinação renovada. Neste momento, algo dentro dela se quebrou e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. O coronel Almeida, respeitado na comunidade, tinha uma face pública que escondia bem sua natureza cruel. Ele era considerado um benfeitor, levando doações para a igreja e contribuindo para as festas locais, sempre com um sorriso nas palavras que hipnotizavam os ingênuos. Mas atrás das portas da fazenda, sua verdade se revelava em formas de terror e opressão. Ele controlava vidas com um aperto de mão e um olhar, e as correntes que prendiam os homens e mulheres da sua propriedade não eram apenas de metal, mas de medo. A brutalidade sofrida por Maria naquela tarde não foi um ato isolado, mas uma peça em um jogo implacável de poder. Cada chicoteada era um lembrete de que na Fazenda dos Santos a força do coronel era a única lei. Mas Maria tinha a visão de que havia algo mais, algo que ela precisava descobrir sobre si mesma. O pensamento de quem poderia ser e de onde realmente viera começou a se enraizar em sua mente. Havia histórias sussurradas entre os trabalhadores, fragmentos de um passado envolto em mistério e dor. Enquanto a dor de seu corpo pulsava, algo mais profundo chamava sua atenção. Quem era ela realmente? O que significava ser uma escrava e, mais importante, o que seria da sua vida caso se permitisse sonhar? Naquele eclipse de dor, a curiosidade começou a superar o medo. A ideia de libertação não estava apenas em escapar fisicamente, mas em entender sua própria identidade. Maria. O grito do coronel a despertou de seus pensamentos. Ele a encarava com uma fúria que parecia infinita. Ainda ousa levantar a cabeça? Você não tem valor nenhum, apenas é uma propriedade minha. Suas palavras cortavam o ar como uma espada afiada, mas mesmo assim, Maria não se deixou abater. No fundo de seu ser, uma chama começava a se acender. O sabor amargo da indignação misturava-se com um anseio de se tornar mais do que uma simples peça no tabuleiro de sua vida. A jornada dela começara ali, não apenas para escapar, mas para se tornar quem realmente era. E assim, enquanto o coronel se virava, sua figura imponente desaparecendo em meio ao vazio da fazenda, Maria fez uma silenciosa promessa a si mesma. A busca pela verdade começaria a partir daquele momento, e ela não descansaria até descobrir seu lugar no mundo. O destino a aguardava, e mesmo que a dor a perseguisse, o desejo de liberdade e autodescoberta era uma força que não poderia ser ignorada. Ela não apenas sonharia, ela lutaria para viver.
As sombras do passado ainda pairavam sobre ela, mas a luz da esperança começava a surgir. Maria, a jovem escrava loira de olhos verdes, estava pronta para descobrir quem realmente era e o que sua vida poderia significar. E, mesmo que o caminho à frente fosse tortuoso e repleto de perigos, ela sabia que, a partir daquele dia, seus passos não seriam mais guiados pelo medo, mas pela força e pela busca por justiça. A fumaça ainda pairava no ar, como um lembrete sufocante da brutalidade que se desenrolara, mas o coração de Maria pulsava com uma nova determinação. Após a cena aterradora, ela se afastou do local do castigo, suas pernas tremendo, mas sua mente fervilhando com pensamentos. Cada passo que dava em direção à senzala era uma luta contra o desespero. Entre os trabalhadores, os olhares se cruzavam, e por um breve momento ela sentiu que não estava sozinha. Quando chegou à sua pequena alcova, seu mundo parecia um turbilhão. As palavras do coronel ecoavam em sua mente. Não era apenas uma escrava. Havia mais em sua história, mais do que as correntes que a prendiam. Era hora de buscar a verdade que a cercava, uma verdade que poderia mudar tudo. No fundo da sua alma havia uma pequena chama de esperança, um desejo de se libertar das correntes invisíveis que a oprimiam. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia a fazenda, Maria decidiu que precisava entender seu passado. A lembrança de sua mãe era uma vaga imagem em sua mente, como um sonho que desvanecia ao acordar. Mas havia algo mais, um fragmento que a incomodava. Ela lembrava-se de uma caixa antiga, escondida sob a cama que compartilhava com outras mulheres. A velha caixa era um relicário de memórias, e Maria sentia que poderia conter pistas sobre sua origem. Com o coração acelerado, ela se dirigiu à pequena sala onde ficava a caixa. O chão de terra batida sob seus pés parecia mais frio naquela noite. Ao abrir a caixa, uma onda de saudade e nostalgia a envolveu. Dentro havia roupas simples, uma escova de cabelo desgastada e, embaixo de tudo, um pequeno diário de capa de couro, desgastado pelo tempo. Tomada pela curiosidade, Maria deslizou os dedos pela capa e abriu o diário. As páginas estavam amareladas, as letras escritas em uma caligrafia elegante, mas apressada. O cheiro de papel envelhecido trazendo à tona memórias de sua infância, embora muito vagas. Enquanto lia, as palavras começaram a formar imagens vívidas em sua mente. Maria, minha doce menina, começava a primeira entrada. As palavras falavam de amor e de dor, de batalhas internas e de sonhos não realizados. Sua mãe descrevia uma vida de opressão, de momentos em que a esperança parecia se esvair. Mas havia algo mais, algo que fez seu coração disparar. Referências a um homem, um coronel que tinha um papel crucial em sua vida. A corrupção do meu coração é meu fardo, continuava o diário. Ele se apresenta como um salvador, mas na verdade é um carcerário. E no fundo, sei que Maria pode carregar seu sangue. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O coronel Almeida era mais do que um proprietário cruel. Ele poderia ser seu pai. Cada palavra da mãe a envolvia em um turbilhão de emoções, gélidas e quentes ao mesmo tempo. A ideia de que poderia ser filha do homem que a maltratava e que havia se tornado um símbolo de dor na sua vida deixou-a em choque, mas também acendeu uma nova determinação. Maria sentia que o diário guardava segredos que poderiam libertá-la, mas também percebia que entender sua história era uma jornada arriscada. Ela precisava investigar. As conexões familiares que se formavam em sua mente não eram apenas uma revelação, eram um chamado à ação. Com certeza, havia mais documentos, cartas, ou até mesmo pessoas que poderiam ajudá-la a entender o que realmente havia acontecido. Com o diário em mãos, Maria decidiu que a primeira missão seria encontrar Dona Rosa, a cozinheira da Casa Grande, que sempre a tratou com compaixão. A mulher parecia saber mais do que deixava transparecer. Enquanto caminhava em direção à cozinha, Maria sentia o peso do diário em seu peito, como um talismã de esperança e revelação. A cozinha era um labirinto de aromas e sons, e Dona Rosa estava lá, mexendo um grande caldeirão de feijão. Maria, minha filha, disse a mulher ao vê-la entrar. O tom afetuoso dela fez Maria sentir-se um pouco mais forte. Você está pálida, o que houve? Eu encontrei algo, Maria respondeu hesitante. Um diário de minha mãe. Fala de coisas que não entendo, coisas sobre o coronel. Os olhos de Dona Rosa brilharam com uma mistura de preocupação e curiosidade. O que você leu, meu amor? A verdade pode ser um fardo pesado para se carregar. Maria tomou um fôlego profundo antes de continuar. Fala sobre como ele pode ser meu pai. Eu não sabia de nada. Dona Rosa a observou atentamente, como se estivesse avaliando sua disposição. Essa é uma verdade que muitos prefeririam manter enterrada. O coronel tem uma imagem a proteger, e você pode ser a chave para muitas histórias. Mas cuidado, Maria. A verdade pode ser perigosa. Ouvindo aquelas palavras, Maria sentiu uma onda de adrenalina percorrer suas veias. Ela tinha que saber mais. Com cada informação que recebia, um novo caminho se abria diante dela.
e a possibilidade de liberdade começava a tomar forma em sua mente. Mas, ao mesmo tempo, o medo do que poderia descobrir a paralisava. Um clamor interno a instigava. Você precisa entender sua história. Você se lembra de algo sobre minha mãe e o coronel? Alguma história que possa me ajudar? Maria perguntou, a ansiedade crescendo dentro dela. Dona Rosa hesitou, suas mãos parando por um instante. Havia rumores, sim. Ele sempre foi um homem poderoso e temido. Sua mãe era uma mulher de grande coragem, mas o amor que sentia por ele a levou a um destino trágico. Seu pai... Bem, eles nunca foram apenas amantes. Havia muito mais do que os olhos podiam ver. Maria sentia-se como se estivesse à beira de um abismo, prestes a pular para algo desconhecido. Eu preciso saber mais sobre ela. Onde posso encontrar mais informações? Algum lugar que não tenha sido destruído ou escondido? Dona Rosa olhou ao redor, como se certificasse de que ninguém os ouvia. Há uma velha árvore perto do rio. Dizem que sob suas raízes há um baú que contém cartas e documentos. É arriscado, mas talvez lá você encontre o que procura. Com um aceno de gratidão, Maria se despediu de Dona Rosa, levando o diário consigo. O desejo de descobrir sua verdade crescia como uma chama viva. Ser filha do coronel Almeida poderia significar a chave para sua liberdade, ou, ao menos, para entender o passado que a mantinha prisioneira. Enquanto caminhava em direção ao rio, seu coração pulsava com um misto de medo e esperança. Havia um caminho a seguir, e Maria estava determinada a desenterrar os segredos que moldaram sua vida. A verdade sobre sua origem estava ao seu alcance, e ela estava disposta a enfrentá-la, não importa o custo. Era hora de se libertar das correntes invisíveis que a mantinham presa. A luz do dia já começava a se dissipar quando Maria se afastou da cozinha, o diário em suas mãos pulsando com promessas de verdades ocultas. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente, e ela sentia que a cada instante a sombra do coronel se aproximava. Ele era o homem que a mantinha cativa, mas também o homem que poderia ser seu pai. A ideia a deixava confusa, mas uma coisa estava clara. Ela precisava saber mais. As vozes da fazenda se tornaram um pano de fundo enquanto Maria caminhava com um propósito renovado. Seu coração batia acelerado e, a cada passo, a determinação crescia. Ela não podia mais ser apenas uma observadora das injustiças que a cercavam. Era hora de agir. O olhar cúmplice que trocou com os outros trabalhadores na senzala a incentivava. Eles sabiam que algo estava mudando dentro dela. Com o diário escondido em um canto de seu vestido, Maria decidiu que precisava descobrir mais sobre o passado, sobre o que realmente unia a ela e o coronel Almeida. Naquela noite, enquanto a maioria dos trabalhadores se recolhia, ela decidiu explorar a fazenda em busca de respostas. O luar iluminava o caminho, e o silêncio da noite parecia amplificar seus sentidos. Maria se esgueirou pela casa grande, onde as sombras dançavam nas paredes, projetadas por lanternas mal acesas. Ela se lembrou das histórias que Dona Rosa contava sobre as reuniões secretas de sua mãe com o coronel, momentos em que sussurros e promessas pairavam no ar. Agora, Maria estava determinada a encontrar alguma pista que a levasse a essas verdades encobertas. Ao se aproximar do escritório do coronel, a curiosidade a guiava como um fio invisível. Com cuidado, ela girou a maçaneta e entrou. O cheiro de tabaco e madeira polida invadiu suas narinas. O ambiente era opressivo, repleto de livros e papéis, testemunhas do poder e da riqueza que o coronel acumulava à custa dos que ele controlava. Um retrato dele emoldurado na parede parecia vigiar cada movimento dela. Maria caminhou até a escrivaninha, seus olhos se fixando nos documentos espalhados. Entre cartas e registros, algumas palavras saltaram de uma página. Herança, legítima e linhagem. O coração dela disparou. O coronel temia a revelação de algo que poderia mudar tudo. Ao puxar um dos papéis, Maria percebeu que não estava sozinha. Do lado de fora, uma conversa baixa se desenrolava. Não podemos deixar que ninguém descubra, dizia uma voz familiar. Era Zé das Cruzes, o capataz. Se as pessoas souberem que ela é... Calha a boca! O tom do coronel soou como um trovão cortando a noite. Se isso vazar, tudo estará perdido. Eles não podem saber que Maria é minha filha. O mundo de Maria desabou ao ouvir aquela verdade. Ela era filha do homem que a mantinha como escrava. A conexão que antes era uma possibilidade remota, agora se tornava uma realidade dolorosa. Sentiu-se tonta, mas ao mesmo tempo, uma nova centelha de resolução acendeu dentro dela. O coronel não apenas a possuía como escrava. Ele a mantinha como filha ilegítima, escondida da sociedade. Ela não pode continuar aqui, a voz de Zé sussurrou em resposta, arrastando Maria de volta à realidade. Se ela souber da verdade, pode se voltar contra você, e quem sabe o que poderia acontecer? Maria se recuou, pressionando-se contra a parede, o coração pulsando. A ideia de que o coronel a via não apenas como uma propriedade, mas como um risco à sua reputação, foi um chamado à ação. Se ela era realmente a filha legítima dele,
Isso significava que ela tinha um poder que nunca soube que possuía. Uma parte dela quis gritar, correr e confrontá-lo, mas outra parte a manteve alerta. O silêncio era sua melhor arma por enquanto. Quando as vozes se afastaram, Maria decidiu que precisava compartilhar essa descoberta com alguém em quem pudesse confiar. Dona Rosa sempre a apoiou, mas Maria sentia que precisava de mais aliados. O momento de agir estava se aproximando e ela precisava de um plano. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Maria se encontrou novamente com Dona Rosa na cozinha. O cheiro do feijão ainda pairava no ar, e a mulher estava preparando o café da manhã para os trabalhadores. Maria, você precisa descansar. Está parecendo um fantasma, disse Dona Rosa preocupada. Dona Rosa, eu preciso falar com você sobre algo muito sério, Maria respondeu, envolvendo-se em um manto de urgência. Eu descobri algo sobre o coronel. Ele esconde algo sobre mim. Os olhos da cozinheira se ampliaram e Maria viu um misto de preocupação e esperança. O que você descobriu, minha filha? Ela hesitou por um momento, lembrando-se das palavras de sua mãe no diário. Mas então decidiu que a verdade era o único caminho a seguir. Ele é meu pai. Ele me escondeu isso e eu não sei porquê, mas eu sinto que posso usar isso a meu favor. Eu preciso da sua ajuda, Dona Rosa. Precisamos de aliados. Dona Rosa a encarou, e um silêncio pesado se instalou entre elas. Maria sentia a gravidade da situação, mas a determinação em seus olhos não se apagava. A cozinheira respirou fundo, como se pesasse cada palavra. Se é verdade, isso muda tudo, mas você precisa ser cuidadosa, Maria. O coronel é um homem perigoso e não hesitará em se livrar de qualquer um que ameace seu poder. Eu sei, mas não posso continuar assim. Eu não sou só uma escrava. E se isso significa que posso libertar a mim mesma e a outros, então eu vou lutar. O olhar de Dona Rosa se suavizou, e ela sentiu lentamente. Maria sentia que, naquele momento, uma aliança havia sido formada. Elas eram duas mulheres unidas por um desejo de liberdade, e a coragem de Maria começava a se espalhar como uma tocha acesa em meio à escuridão. Vamos planejar então, disse Dona Rosa, agora decidida. Vamos encontrar aliados entre os trabalhadores. Se você é realmente filha do coronel, podemos usar isso a nosso favor. A verdade é uma arma poderosa. Maria sorriu, sentindo-se mais forte. A esperança crescia dentro dela, e pela primeira vez ela se sentia como uma força a ser reconhecida. A partir daquele dia, a luta dela deixaria de ser solitária. Agora, ela estava formando um exército silencioso, e cada passo que dava a levava mais perto da liberdade. Na calada da noite, enquanto a fazenda dormia, Maria e Dona Rosa começaram a traçar um plano. A luta por justiça e dignidade estava apenas começando, e Maria sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a chave para sua libertação. A escrava loira de olhos verdes foge. O coronel esconde que ela é sua filha legítima. Maria se esgueirou pela casa grande em direção à senzala, seu coração palpitando com cada passo. As vozes do passado ecoavam em sua mente como um eco distante, mas agora ela sabia que não podia carregar esse fardo sozinha. A descoberta de que o coronel Almeida era seu pai não era apenas uma revelação dolorosa, era um chamado à ação. Ao entrar na senzala, a atmosfera estava pesada, mas Maria sentia que a mudança estava prestes a acontecer. O murmúrio dos trabalhadores preenchia o ar, e ela percebeu que todos a observavam com uma mistura de curiosidade e preocupação. Seus rostos suados e cansados refletiam a opressão que viviam sob o domínio do coronel. Maria respirou fundo e, com voz firme, começou a compartilhar o que havia descoberto. Vocês precisam saber a verdade, disse ela, enquanto seus olhos brilhavam com a intensidade de sua determinação. O coronel não só me trata como escrava, mas também esconde que sou sua filha. As reações foram imediatas. O silêncio que antes dominava a sala foi quebrado por murmúrios de incredulidade. Como isso é possível? Perguntou Joaquim, um trabalhador da fazenda, enquanto a incredulidade se misturava à esperança em seu olhar. Ele sempre nos tratou como se fôssemos nada, como se não tivéssemos valor algum. Mas é exatamente isso que ele teme, respondeu Maria, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Se eu sou sua filha, então posso ser a chave para a nossa liberdade. Precisamos unir forças, precisamos planejar, e juntos podemos fazer com que ele pague por tudo que nos fez. As vozes começaram a se misturar, uma onda de murmúrios que se transformou em um coro de determinação. Eles eram muitos, e Maria sentia que a força que antes era apenas um desejo agora se tornava um objetivo comum. A cada palavra que trocava com os outros trabalhadores, ela via a chama da esperança acender-se em seus olhos. Estamos juntos nessa, disse Ana, uma mulher forte e corajosa que sempre cuidava dos mais jovens na senzala. Sejamos como um só, unidos contra ele. Maria sentiu um peso se levantar de seus ombros. Com a ajuda deles, ela poderia enfrentar o coronel. Mas não podiam apenas agir por impulso. Precisavam de um plano bem estruturado. Precisamos ser inteligentes, sugeriu Joaquim.
Precisamos de informações, algo que ele não espera. Vamos descobrir o que mais ele esconde. Com a determinação renovada, os trabalhadores começaram a discutir os detalhes do que precisariam para a fuga e como poderiam expor a verdade. Devemos encontrar documentos, algo que prove sua ligação comigo, disse Maria. Se ele está escondendo que sou sua filha, significa que tem algo a perder. Precisamos usar isso a nosso favor. A conversa se intensificou e as ideias começaram a fluir. Maria estava assumindo o papel de líder e a confiança que antes lhe faltava agora preenchia seu ser. Nós sabemos que existem documentos no escritório dele que podem nos ajudar. O que está escrito pode mudar tudo. E se conseguir que ele revele sua verdadeira natureza diante de todos, não só nós seremos libertos, mas todos que ainda estão sob seu domínio. Ana olhou para Maria com um sorriso. Você pode ser a luz que precisamos para sair dessa escuridão. Juntos, podemos reunir os outros e fazer com que eles entendam que não estão sozinhos. A ideia de unir os esforços de todos na fazenda era inspiradora. Maria percebeu que não eram apenas escravos, mas seres humanos dignos de liberdade. Eles tinham o direito de lutar por suas vidas e suas histórias. A conversa continuou, cada um contribuindo com suas ideias e experiências. Descobriram que muitos também tinham histórias de dor e opressão, compartilhando relatos de promessas quebradas e sonhos sufocados. Maria ouvia com atenção, cada palavra adicionando profundidade à sua compreensão do que era ser parte daquela comunidade. Juntos, eram mais do que vítimas. Eram uma força poderosa, uma tempestade prestes a eclodir. Quando a noite começou a avançar, a tensão estava palpável no ar. Eles precisavam agir rapidamente antes que o coronel percebesse que algo estava se movendo nas sombras. Maria sentiu a responsabilidade crescendo sobre seus ombros, mas em vez de medo, uma chama de coragem queimava dentro dela. Vamos nos encontrar mais tarde, quando a lua estiver alta, sugeriu. Teremos mais liberdade para nos movermos. Cada um em suas tarefas, mas sempre atentos. Concordaram em se reunir de novo, e antes de se dispersarem, Maria fez um apelo final. Lembrem-se, estamos lutando por mais do que apenas nossas vidas. Estamos lutando pela dignidade, pela verdade e pela liberdade que nos foi tirada. Não podemos desistir. Quando Maria finalmente deixou a senzala, o impacto do que havia começado a se formar a envolvia. A aliança que ela havia criado com os outros trabalhadores era um passo fundamental, não apenas para a fuga, mas para a mudança que todos ansiavam. Ela havia encontrado sua voz e, mais importante, seu propósito. O caminho à frente era incerto, mas um novo amanhecer começava a surgir. Enquanto caminhava de volta para seu pequeno espaço, Maria olhou para o céu estrelado. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem lhe enviando uma mensagem de esperança. Ela sabia que o coronel Almeida não ficaria sentado esperando. A luta estava apenas começando, e a tensão crescia a cada dia que se passava. Mas Maria estava pronta. A luta pela liberdade e pela verdade estava em suas mãos, e ela não iria se deixar abater. Com um plano em mente e aliados ao seu lado, a coragem a impulsionava adiante. Agora, mais do que nunca, ela sentia que a liberdade estava ao alcance e que seu destino era desafiá-lo. As sombras da opressão poderiam ser escuras, mas a luz da resistência estava prestes a brilhar. A escrava loira de olhos verdes foge. O coronel esconde que ela é sua filha legítima. A escuridão da noite envolvia a fazenda dos santos como um manto pesado, e o silêncio que precedia a tempestade era palpável. Maria e seus aliados estavam reunidos na senzala, seus rostos iluminados apenas pela luz trêmula de uma lamparina, que lançava sombras dançantes nas paredes de barro. O clima estava tenso, a expectativa pulsava no ar como uma corda esticada prestes a se romper. A coragem de Maria e a determinação de seus companheiros eram uma mistura explosiva, prestes a estabelecer um novo capítulo em suas vidas. "Está tudo pronto?" perguntou Joaquim em voz baixa, olhando fixamente para Maria. Os outros também buscavam respostas em seus olhos. A jovem respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Sim, mas precisamos agir rapidamente. O coronel não deve saber que estamos aqui juntos." O plano que haviam elaborado nas últimas semanas estava prestes a ser colocado em prática. Os trabalhadores, cada um com sua carga de dor e esperança, se mantinham em silêncio, esperando o sinal de Maria. Ela percebeu que a força da comunidade estava se manifestando, uma força que antes parecia impossível. "Vamos nos dividir em grupos. Precisamos de informações e, quem sabe, até encontrar um jeito de sair daqui", disse ela, sua voz agora firme, como um líder que tinha um destino a cumprir. Com um aceno de cabeça, os trabalhadores se dispersaram na escuridão, cada um seguindo uma direção previamente combinada. Maria sentia o coração pulsar acelerado. A liberdade parecia tão próxima, mas a sombra do coronel ainda pairava sobre eles, como um predador à espreita. As horas passaram e a tensão crescia, enquanto Maria escutava os sussurros e os passos cautelosos de seus companheiros. Foi então que um grito rompeu a calma da noite.
O alvoroço que se seguiu fez o sangue de Maria gelar. O coronel descobriu. Ele está vindo! O aviso de Ana ecoou em sua mente, e a desesperança ameaçou invadir seu coração. Mas havia algo em seu interior que se negava a ceder. Precisamos nos esconder! Rápido! Gritou, e todos correram para os cantos escuros da senzala, seus corpos se apertando nas sombras. A atmosfera estava carregada de medo e adrenalina quando os passos pesados do coronel se aproximaram. Maria se escondeu atrás de um barril, sua respiração entrecortada, mas seu olhar atento. A porta da senzala se abriu com um rangido e a figura imponente do coronel Almeida surgiu, seus olhos frios analisando cada canto. Ele não estava sozinho. Zé das Cruzes, o capataz, o acompanhava, seu semblante sinistro, iluminado apenas pela luz da lamparina. Eu sei que vocês estão aqui! O coronel gritou, sua voz ressoando como um trovão. Se não saírem agora, vão se arrepender. O pânico tomou conta de Maria e seus aliados, mas a determinação de não voltar atrás crescia dentro dela. O coronel pisou adiante e, em um impulso, Maria decidiu que não poderia se esconder mais. Eu estou aqui! Ela bradou, saindo das sombras. O olhar do coronel se fixou nela e a tensão era palpável. O que você pensa que está fazendo, garota? Ele rosnou, mas havia algo mais em seu olhar. Uma mistura de raiva e medo. Você não pode nos manter assim para sempre. Sabemos a verdade, Maria disse, ousando dar um passo à frente. Você é meu pai, mas me vê apenas como propriedade. Isso vai mudar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos dos trabalhadores que antes estavam escondidos agora se voltaram para ela e a sensação de união crescia. Você é uma louca! O coronel disparou, seu rosto retorcido em desprezo. Você não passa de uma escrava. Ninguém vai ouvir você. O desprezo em sua voz queimava como ácido, mas Maria não recuou. Você pode tentar me silenciar, mas a verdade sempre encontra um caminho. Não somos apenas suas posses. Somos humanos! A raiva do coronel explodiu. Silêncio! Eu sou seu pai e você deve obedecer. Ele avançou, mas Maria se manteve firme. Você não é meu pai. Se isso é verdade, então seja o homem que deveria ser e não o monstro que me tortura. As palavras saíam com uma força que ela não sabia que possuía. Zé das Cruzes, que observava a cena, começou a rir, um riso cruel que só fazia aumentar a tensão. Você acha que pode desafiar o coronel? Ele vai fazer de você um exemplo, garota. As palavras dele eram uma ameaça, mas Maria viu a oportunidade de se levantar. Se você me punir, estará expondo suas próprias mentiras. A todos aqui. A indignação crescia entre os trabalhadores, e Maria sentiu que a semente da revolta plantada em seus corações começava a florescer. O coronel, percebendo a mudança na dinâmica, hesitou. Ele sabia que Maria tinha razão, mas o orgulho o impedia de ceder. Eu não vou deixar você sair impune dessa! O coronel gritou, sua voz carregada de fúria. Você vai pagar por isso? Então, num movimento rápido, ele se virou e saiu da senzala, deixando uma onda de medo e expectativa no ar. Maria respirou fundo, seu coração ainda acelerado. Precisamos agir agora. Essa é a nossa chance, disse, reunindo todos os olhares. A adrenalina pulsava em seu corpo e a coragem, que antes parecia uma chama distante, agora ardia como um incêndio. Se ele não nos deixar sair, nós vamos obrigá-lo a nos ouvir, disse Joaquim, a determinação em sua voz inabalável. Vamos nos unir, fazer barulho, mostrar a ele que não somos apenas escravos, mas uma comunidade que se recusa a ser silenciada. As vozes se elevaram em um coro de determinação. Juntos, eles eram mais do que um grupo de escravos. Eram uma força a ser reconhecida. A noite, que antes era apenas um manto de medo, agora se tornava um símbolo de resistência. Maria sentiu que o peso da opressão começava a se dissipar e a esperança florescia em seus corações. Mas enquanto a união se fortalecia, Maria sabia que o coronel não ficaria parado. A revelação de sua paternidade se tornaria um jogo de poder, um conflito que a levaria a um confronto ainda mais monumental com seu destino. O que estava por vir seria uma batalha não apenas por liberdade, mas pela verdade que mudaria suas vidas para sempre. Ela não sabia o que enfrentaria, mas estava disposta a lutar. O que quer que acontecesse, Maria não se permitiria voltar atrás. A história estava apenas começando. A escuridão da senzala estava repleta de um silêncio quase ensurdecedor, o tipo de silêncio que precede uma tempestade, quando a tensão se tornava insuportável. Maria, ainda de pé, enfrentava o olhar furioso do coronel Almeida, enquanto os outros trabalhadores se espremiam nas sombras, seus corações batendo em uníssono com a determinação da jovem. O coronel, em sua fúria, parecia um leão prestes a atacar, e o medo que emanava dele era palpável, mas Maria se recusava a retroceder. Você desafiou a minha autoridade, menina, ele gritou, o tom de sua voz reverberando nas paredes de barro. Isso não ficará impune. As palavras dele eram como um golpe físico, e uma onda de indignação percorreu os presentes.
Aqueles que antes se sentiam impotentes agora sentiam a faísca da revolta acender dentro de si. Maria respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Ela sabia que aquele era um momento crucial, a linha entre o medo e a resistência. Eu não sou sua propriedade, eu sou sua filha e sou um ser humano. As palavras saíram de sua boca com uma força que a surpreendeu. A declaração ecoou na senzala, como um grito de libertação. Maria não estava mais falando apenas por si mesma, estava dando voz a todos os que haviam sofrido sob o domínio do coronel. O olhar do coronel escureceu e um rápido lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, seguido por uma fúria incontrolável. Silêncio! O coronel bradou, mas agora havia um novo peso nas palavras dele. O desafio de Maria havia começado a estilhaçar a autoridade que ele mantinha com mão de ferro. Eu vou fazer um exemplo de você. E todos aqui vão aprender a não se rebelar contra o seu pai. O tom ameaçador fez a esperança se misturar ao medo. Mas a determinação de Maria era uma rocha inabalável. Se você acha que me calar vai fazer com que eu desapareça, está muito enganado. A liberdade não é apenas um sonho, é uma luta que todos nós devemos enfrentar. Sua voz ressoou com uma clareza que cortou o ar pesado da senzala. Os olhares dos trabalhadores se encontraram e uma centelha de coragem começou a brilhar. O que havia começado como um momento de pânico agora se transformava em um chamado à ação. O coronel, percebendo que a linha entre o controle e a rebelião estava se desfazendo, avançou em direção a Maria, mas, ao invés de recuar, a jovem se manteve firme. Se você me punir, estará apenas provando que sua autoridade se baseia no medo e na opressão. O coronel hesitou, o rosto contorcido entre a raiva e a confusão. Ele não esperava que sua filha se levantasse contra ele, e isso o desestabilizou. Você acha que pode me desonrar na frente de todos? Ele rosnou, mas havia um tom de dúvida em sua voz. Maria percebeu a fraqueza que se esgueirava sob sua fúria. Não me desonra, coronel. Você mesmo fez isso ao me tratar como um objeto. O silêncio que se seguiu era denso e a atmosfera mudara. Os outros trabalhadores, antes apavorados, agora pulsavam com uma nova energia. Ana, que estava entre os presentes, deu um passo à frente. Se Maria é sua filha, então nós também somos parte disso. Somos humanos e não podemos mais aceitar essa vida de humilhação. As palavras dela foram como um grito de esperança. E uma onda de murmúrios de concordância ecoou na senzala. A indignação que antes estava escondida sob medo, agora se transformava em um clamor por justiça. Vocês estão todos loucos. O coronel estava claramente perdendo o controle, sua voz tremendo de raiva e confusão. Mas Maria, agora cercada por aqueles que um dia considerou apenas companheiros de sofrimento, viu o poder da solidariedade se manifestar. Se você nos tratar como iguais, nós podemos construir algo melhor juntos. Mas se continuar a nos oprimir, a revolta será apenas o começo. As palavras de Maria inflamaram o espírito dos trabalhadores. Um a um, eles começaram a se erguer, suas vozes unindo-se em um coro de resistência. Nós não temos medo! Gritou Joaquim, seu olhar fixo no coronel. Os outros começaram a repetir, cada vez mais alto, cada vez mais confiantes. O som da determinação encheu a senzala, e pela primeira vez, Maria sentiu que a liberdade estava ao alcance. O coronel, percebendo que a maré havia mudado, recuou um passo, suas feições endurecendo em um semblante de desespero e raiva. Vocês todos vão pagar por isso. Mas a ameaça já não tinha o mesmo peso. O que ele não percebia era que a união deles era mais forte do que qualquer punição que pudesse impor. Maria sabia que era uma batalha que estava apenas começando. Você pode tentar nos quebrar, mas não pode destruir o que somos. Maria declarou com firmeza, suas palavras ecoando na senzala. Nós somos mais do que suas posses. Nós somos pessoas e lutaremos por nossa liberdade. A determinação em seus olhos refletia a esperança que agora se espalhava pelo grupo. Uma nova energia pulsava entre eles, uma força coletiva que desafiava a crueldade do coronel. Enfurecido, o coronel Almeida girou em direção à porta, seu olhar lançando um último olhar de desprezo. Vocês não sabem o que estão fazendo. A fúria do pai será implacável. Com isso, ele deixou a senzala, sua figura imponente desaparecendo na escuridão da noite. A porta se fechou atrás dele e um suspiro coletivo de alívio percorreu o espaço. Estamos juntos nisso, disse Maria, olhando para cada um de seus aliados, reconhecendo a força que havia nas pequenas vozes agora unidas. A partir de hoje, vamos lutar não apenas por nós, mas por todos que estão presos nesse ciclo de escravidão. A decisão estava tomada e a coragem de Maria se transformou em um farol de esperança. A resistência havia nascido e a faísca da revolta estava acesa. A noite ainda era longa, mas agora havia um novo propósito na Fazenda dos Santos. A luta pela liberdade havia começado e Maria, a filha rebelde que um dia foi vista como propriedade, agora se tornava a líder de um movimento que prometia mudar o destino de todos.
Ela sabia que o caminho seria perigoso, mas a certeza de que a verdade sempre encontra um caminho se firmava em seu coração. A liberdade estava perto, e a resistência se tornaria um legado que nunca mais poderia ser apagado. A tensão na senzala era quase palpável, como o ar carregado antes de uma tempestade. As palavras de Maria reverberavam nas paredes de barro, e o olhar do coronel se transformava, mudando gradualmente de fúria para uma confusão que ele não conseguia esconder. "Você não pode falar assim comigo!" ele bradou, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro, mas carregada de raiva contida. O que deveria ser um grito de poder se tornava um eco de insegurança. A coragem de Maria começava a afetá-lo de maneiras que ele não entendia. Os trabalhadores, antes dominados pelo medo, agora se viam em um dilema. A bravura de Maria estava acendendo uma chama dentro deles, um desejo de mudança que havia sido sufocado por tanto tempo. "Nós não somos animais", gritou Joaquim, um dos mais antigos na senzala, seus olhos brilhando com uma determinação renovada. "Não somos propriedade. Somos homens e mulheres, e temos o direito de viver em liberdade." As palavras caíram como gotas de chuva em um solo seco, e as vozes começaram a se unir em um coro de resistência. "Não podemos mais viver assim. É hora de quebrar essas correntes", exclamou Ana, enquanto outros murmuravam em concordância. A energia na senzala estava mudando. A indignação agora se transformava em um clamor por liberdade. Maria sentiu seu coração acelerar, e sua coragem crescia à medida que cada voz se unia à sua. Ali, sob a escuridão da senzala, ela não estava sozinha. O coronel, embora ainda imponente, percebia que sua autoridade estava começando a desmoronar. Ele tentava recuperar o controle, mas as palavras de Maria e dos trabalhadores o atingiam como facadas. "Vocês estão todos loucos. Não sabem o que estão fazendo!" ele gritou, mas sua voz estava se perdendo no clamor crescente. Aquela reação era um sinal claro de que ele não tinha mais a mesma influência que antes. "Seja lá o que você pensa que pode fazer, eu sou o dono desta fazenda. Ninguém ousará se rebelar contra mim." Mas a fragilidade de sua postura era evidente. Nesse momento, Maria percebeu uma fraqueza que poderia ser explorada. "Coronel, você pode nos tratar como animais, mas a verdade é que a luta por liberdade já começou. E se estivermos juntos, não há poder que possa nos deter." Ela olhou ao redor, vendo a determinação nos rostos de seus companheiros. O medo, antes tão pesado, começava a se dissipar, dando lugar a uma nova esperança. "Se você é meu pai, então deve saber que não podemos continuar assim. Você pode ter controle sobre nossos corpos, mas não sobre nossas almas." As palavras de Maria foram como uma lâmina afiada, cortando a escuridão que os envolvia. O coronel hesitou, a expressão em seu rosto oscilando entre a raiva e a confusão, enquanto a dúvida começava a se instalar em sua mente. As vozes dos trabalhadores continuavam a aumentar, cada um contribuindo com sua própria história de sofrimento e dor. "Você pode nos ameaçar, mas o que você teme de verdade é que a verdade venha à tona", gritou Joaquim, sua voz ecoando na senzala enquanto ele se aproximava do coronel. Havia um novo poder ali, uma força coletiva que nunca antes havia sido vista. A luz da lamparina tremulava, criando sombras dançantes que pareciam refletir a luta interna do coronel. Ele estava cercado, não apenas por aqueles que considerava inferiores, mas por uma nova geração que não aceitaria mais a opressão. "Você pode tentar nos calar, mas a verdade é uma corrente que não pode ser quebrada. A liberdade não é apenas um sonho, é um direito que todos nós temos", Maria proclamou, sua voz agora cheia de fervor. O coronel, percebendo que estava perdendo a batalha, começou a recuar, seu rosto empalidecendo. A indignação que antes o alimentava agora se transformava em medo. "Silêncio! Eu sou a lei aqui!" ele gritou, mas as palavras soavam vazias. Os trabalhadores não se deixavam intimidar. Maria sentia que aquele era um momento decisivo. "Se você continuar a nos tratar como objetos, então essa revolta apenas começará. Não vamos mais aceitar suas ordens." As palavras saíam de sua boca como um mantra, e a força de seu discurso carregava consigo a história de cada um que ali estava. O coronel, percebendo que a situação escapava de seu controle, lançou um olhar raivoso para os trabalhadores, mas viu algo que não esperava: determinação. "Se vocês não se calarem, eu não terei escolha a não ser fazer um exemplo de vocês", ele ameaçou, mas sua voz estava tremendo e a dúvida era clara. "Faça o que quiser, mas saiba que você só reforçará nossa determinação", respondeu Ana, e um coro de vozes ecoou sua frase. A coragem estava florescendo e a atmosfera na senzala tornava-se elétrica. Eles estavam prontos para lutar, prontos para enfrentar as consequências de suas ações. Maria respirou fundo, sentindo a energia pulsar ao seu redor. "Juntos, somos mais fortes. Não podemos mais permitir que o medo nos mantenha em correntes. Estamos prontos para lutar por nossas vidas, por nossa liberdade." A determinação em seu olhar era inegável, e aquela mensagem ressoava nos corações de todos.
O coronel, agora encurralado, começou a perceber que sua fraqueza estava exposta. Ele não era mais o homem temido que controlava a fazenda dos Santos com mãos de ferro. Agora, ele era um homem vulnerável, cercado por aqueles que, durante anos, foram silenciados. Ele podia sentir que aquele era o começo de seu fim. Enquanto a tensão aumentava, os trabalhadores se preparavam para o confronto final. Maria sabia que a batalha não seria fácil, mas a esperança pulsava em seus corações. É hora de reivindicarmos o que é nosso. Nós somos mais do que suas propriedades. Nós somos humanos, dignos de liberdade e respeito. E naquele momento, com a força da solidariedade, eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. A escrava loira de olhos verdes foge. O coronel esconde que ela é sua filha legítima. O embate na senzala se intensificava, a energia acumulada transformando-se em um turbilhão de vozes e sentimentos. Maria, com o coração pulsando de determinação, observava o coronel, que agora parecia mais um homem acuado do que um tirano. Ele estava cercado não apenas por pessoas que sempre considerou inferiores, mas por um novo espírito de luta que crescia entre os trabalhadores. Na bravura de uma jovem mulher havia acendido uma chama, e o fogo da resistência começava a se espalhar. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", gritou o coronel, sua voz embargada, mas a convicção das palavras de Maria reverberava em cada canto da senzala. "Se não se calarem, irão se arrepender." Mas, em vez de intimidação, suas ameaças apenas solidificavam a determinação dos que o cercavam. As vozes de Joaquim, Ana e outros se tornavam um coro poderoso, um grito coletivo que ecoava sua dor e sua resistência. "Desça do seu pedestal, coronel. Você não é nada sem nós", gritou Ana com lágrimas nos olhos, mas a força em sua voz era inegável. Mais do que palavras de revolta, eram palavras de afirmação. E conforme cada um ali se manifestava, Maria sentia que a verdade começava a emergir. O silêncio que tanto os sufocava estava se desfazendo e a coragem deles se tornava uma arma. Os brados de resistência tomavam forma e Maria sentiu que a hora de revelar a verdade estava próxima. "Sejam fortes. Não somos apenas escravos, somos homens e mulheres com dignidade. E essa dignidade não pode ser tirada de nós", ela clamou, sua voz cortando o ar tenso, e ao olhar nos rostos dos trabalhadores, percebeu uma determinação renovada, um brilho nos olhos que antes estavam opacos de medo. Nesse instante crucial, o coronel, percebendo que estava perdendo o controle, começou a recuar. Sua fúria se dissipava, e em seu lugar surgia uma expressão de pânico. "Isso não vai acabar bem para vocês", ele ameaçou. Mas mesmo suas palavras pareciam vazias, sem a força que costumavam ter. Ele começou a tropeçar em suas próprias mentiras. "Você pode tentar nos calar, mas a verdade já está aqui", Maria exclamou, e então as palavras que sua mãe havia lhe contado começaram a ecoar em sua mente. A verdade sobre quem somos, sobre nossa história, está prestes a vir à tona. O silêncio que antes fora opressivo, agora parecia ser a calma antes da tempestade que se aproximava. "Você não sabe quem eu sou, coronel, e isso é um erro fatal." As palavras de Maria eram como uma flecha certeira, atingindo o coração de Eurípides. Ele hesitou, como se um abismo se abrisse entre eles. "Eu sou sua filha. E isso é algo que você não pode esconder por mais tempo." O impacto de suas palavras fez com que o ar dentro da senzala parecesse rarefeito. O coronel, que sempre controlou tudo ao seu redor, agora estava diante de uma revelação que não poderia ignorar. Seu rosto empalideceu e a confusão que antes era apenas um sussurro em sua mente agora ganhava forma. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a voz trêmula. "Eu sou Maria, a filha que você abandonou, a sua própria carne e sangue. Eu sou a prova de que você não é apenas um opressor, mas também um pai que se esconde atrás da máscara da crueldade." A tensão na senzala aumentou, e as vozes que antes clamavam por liberdade agora se calaram, chocadas. Essa revelação poderia mudar tudo. As mãos de Maria tremiam, mas sua voz permanecia firme. "Você pode ter me mantido longe da verdade, mas não poderá esconder quem você realmente é. E não pode mais controlar a vida daqueles que você considera inferiores." O coronel, incapaz de lidar com o peso de suas próprias ações, olhou ao redor, percebendo que a sala estava cheia de testemunhas. A fúria que havia sido seu escudo agora se tornava seu maior medo. Os trabalhadores, que antes se sentiam impotentes, começaram a perceber que a batalha não era apenas por liberdade, mas também por justiça. "Maria, o que devemos fazer?" perguntou Joaquim, a voz embargada, mas cheia de esperança. "Devemos lutar", ela respondeu, e as palavras ecoaram na senzala. "Devemos lutar por nós mesmos, por aqueles que vieram antes de nós e por todos que ainda virão." O coronel, agora cercado pela verdade e pela determinação coletiva, começou a compreender que sua era de opressão estava chegando ao fim. Ele tentou se afirmar, mas suas tentativas eram frágeis, como um castelo de cartas prestes a desmoronar.
Isso não vai terminar bem, eu prometo, ele sussurrou, a raiva transformando-se em desespero. Não somos mais seus peões. Você pode ter nos mantido acorrentados, mas agora estamos prontos para quebrar essas correntes. A liberdade é o nosso destino. O clamor ressoou na senzala e, pela primeira vez, Maria viu esperança nos rostos de seus companheiros. A tensão se tornava um campo de batalha e a luta pela verdade se tornava inevitável. O coronel, percebendo que suas ameaças não mais intimidavam, decidiu que era o momento de agir. Com um gesto brusco, ele se virou e saiu da senzala, sua figura se afastando como uma sombra em fuga. Mas a saída do coronel não significava o fim da luta. Pelo contrário, era o prenúncio de uma batalha maior que estava por vir. Maria olhou para seus companheiros, agora unindo forças em um propósito comum. A resistência havia começado e a verdade estava finalmente emergindo das sombras. Agora é nossa vez, ela exclamou, sua voz vibrando com a força de todos aqueles que haviam sofrido em silêncio. A liberdade não era mais um sonho distante, era uma realidade que começava a se concretizar. E naquele momento, a senzala não era apenas um lugar de dor, mas um berço de esperança, onde a luta pela liberdade começava a ecoar como um grito de libertação. Com um coração ardente de determinação, Maria percebeu que a batalha que se aproximava era não apenas por ela, mas por todas as vidas que foram silenciadas. O futuro da Fazenda dos Santos e de todos que nela habitavam estava prestes a mudar, e a chama da revolta que ela acenderá não se apagaria tão facilmente. A luta apenas começava, e Maria estava pronta para liderar. A escrava loira de olhos verdes foge. O coronel esconde que ela é sua filha legítima. O silêncio que se seguiu à revelação de Maria era ensurdecedor. A tensão na senzala, que antes pulsava como um coração acelerado, agora parecia suspensa no ar, cada respiração se tornando um eco de incredulidade. Os trabalhadores, antes tão fervorosos, agora trocavam olhares confusos, questionando o que essa nova verdade significava para eles. O coronel Eurípides, que sempre se viu acima de todos, estava agora na linha de fogo. Seus olhos, que um dia refletiram poder absoluto, estavam agora repletos de pânico. "Você não pode ser minha filha!" ele gritou, mas a força de suas palavras estava se esvaindo como um balão murchando. A incredulidade do coronel não era apenas uma defesa, era o medo de que a verdade pudesse arruinar o que restava de sua imagem. O que ele temia não era apenas a revelação, mas o impacto que isso teria em seu domínio sobre a fazenda e seus trabalhadores. "Você pode ter me mantido longe da verdade, mas agora ela está aqui, diante de você", Maria respondeu, sua voz firme, como se cada palavra estivesse carregada de um novo poder. A luz da lamparina iluminava seu rosto, fazendo-o aparecer quase etérea, uma figura de coragem em meio ao caos. "Eu não sou apenas a sua filha, sou a voz daqueles que você sempre tentou silenciar." Nesse momento, algo mudou. O coro de vozes que há pouco clamavam resistência, agora se uniu em um só grito de apoio. Joaquim, com um braço levantado, bradou: "Se ela é sua filha, então somos todos filhos desta terra. Chega de opressão." Sua declaração ecoou, trazendo uma onda de coragem entre os presentes. Cada um começou a se lembrar de sua própria dor, sua própria luta, e a conexão entre eles se fortalecia. O coronel, percebendo que estava cercado por uma maré de indignação e por sua própria carne e sangue, começou a hesitar. Sua mente buscava uma maneira de contornar a verdade, mas as palavras de Maria estavam enraizadas em cada coração ali presente. "Eurípides, você perdeu seu controle sobre nós." Ana, uma mulher forte e decidida, exclamou: "Agora sabemos quem realmente somos." As vozes se tornavam uma sinfonia de liberdade, e o medo que antes dominava a senzala estava se transformando em esperança. Maria não se permitiu hesitar. "Nós não somos meros trabalhadores, não somos apenas escravos. Nós somos homens e mulheres que merecem dignidade e respeito. E essa luta não é só minha, mas de todos nós." A paixão que ardia em suas palavras refletia a chama que começava a se acender nos olhos dos outros. A indignação coletiva estava prestes a se transformar em ação. "Vocês não vão conseguir!" gritou o coronel. Mas sua voz agora soava vazia, como uma última tentativa desesperada de manter a fachada de poder que se desmoronava. Ele olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares desafiadores. A confiança que outrora lhe dava autoridade estava se dissipando. "Chega de medo, chega de silêncio", Maria continuou, sua voz firme como aço. "Hoje nós nos levantamos. Hoje não somos mais suas vítimas." Ela sentiu a eletricidade no ar, a força da comunidade que estava se formando e, pela primeira vez, viu um futuro onde a opressão não reinava. O som de aplausos começou a ecoar e logo se transformou em um rugido de apoio, como se a senzala tivesse se tornado um templo de resistência. O coronel, agora encurralado, recuou alguns passos, seu rosto pálido refletindo a realidade que ele havia tentado esconder por tanto tempo.
A cada momento, a verdade se tornava mais clara para ele e para aqueles ao seu redor. Você não pode nos controlar mais, pai, Maria declarou, cada palavra pesada com um significado que poderia mudar o destino de todos. A fúria que outrora o definia começava a se converter em desespero. Ele estava perdendo sua identidade, sua influência, e agora até mesmo sua família. O que restava de sua imagem era uma sombra do homem que ele costumava ser. Eu sou o coronel, eu sou o dono desta fazenda. Sua voz falhou, e a raiva que antes lhe dava força agora o traiu, revelando um homem que estava quebrado, vulnerável. Maria, percebendo a fraqueza do pai, avançou um passo à frente. O coronel que você pensa que é, morreu. O homem que está aqui agora é apenas um eco do que um dia foi. E ao pronunciar essas palavras, ela se sentiu mais forte do que nunca. Ela não lutava apenas por si mesma, mas pela liberdade de todos os que foram oprimidos. Eurípides, agora encurralado entre as verdades que não podia mais ignorar, olhou para os trabalhadores ao seu redor, que se erguiam como uma onda de esperança. Vocês não têm ideia do que estão fazendo? Ele repetiu. Mas o desespero em sua voz revelava que ele já não acreditava nas próprias palavras. E você não entende o que está prestes a perder, Maria respondeu. E o silêncio que se seguiu foi profundo, a tensão se transformando em uma expectativa palpável. O que antes parecia impossível agora estava ao alcance. As correntes da opressão estavam prestes a ser quebradas. Com um gesto amplo, Maria se virou para os trabalhadores. Juntos, nós podemos reescrever nossa história. É hora de tomarmos nossas vidas de volta, de sermos verdadeiramente livres. O entusiasmo na voz dela contagiou a todos, e eles começaram a se mover, não mais como escravos, mas como uma força unida. O coronel, percebendo que sua autoridade estava desmoronando diante de seus olhos, deu um passo para trás, como se temesse que a coragem deles pudesse consumir não apenas sua influência, mas sua própria sanidade. O poder que ele havia exercido por tanto tempo estava se esvaindo, e a única coisa que restava era a verdade que ele tão ferozmente tentara ocultar. A luta pela liberdade não era apenas uma batalha física, mas uma revolução espiritual. Maria sentiu que, junto a seus aliados, começava a construir não apenas um futuro, mas uma nova identidade coletiva. Vamos nos unir, vamos nos levantar, ela gritou, e as vozes se juntaram em um clamor por justiça que ecoou por toda a senzala. Os trabalhadores estavam prontos para enfrentar o que viesse, e a coragem de Maria havia acendido um fogo que não poderia mais ser apagado. Era o início de uma nova era, não apenas para eles, mas para todos os que um dia se sentiram impotentes sob o peso do medo. O coronel, agora um mero espectador de seu próprio colapso, viu que a verdadeira força residia na união e na coragem de seus filhos e filhas, que se levantavam para reivindicar o que sempre lhes pertenceu. Maria sorriu para os que estavam ao seu lado. Ela sabia que a luta estava apenas começando, mas com cada passo que davam juntos, o caminho para a liberdade se tornava mais claro. E no fundo de seu coração, uma nova esperança florescia. Uma esperança que prometia libertá-los de correntes muito além daquelas que podiam ser vistas. A escrava loira de olhos verdes foge. O coronel esconde que ela é sua filha legítima. O clima na senzala estava carregado, como se a própria terra estivesse aguardando a tempestade que se aproximava. A revelação de Maria ainda reverberava nas paredes de barro, e a tensão que antes era palpável, agora tinha se transformado em um clamor coletivo. Os trabalhadores, antes confusos, começaram a se unir em uma onda de coragem. Eles estavam prontos para enfrentar o coronel, um homem que sempre se colocou acima de todos, mas que agora se via cercado por aqueles que ele considerava inferiores. Se você é filha dele, então somos todos irmãos e irmãs desta terra, gritou Joaquim, sua voz ressoando com uma força inesperada. As palavras dele acenderam uma chama de solidariedade entre os presentes, e a senzala se encheu de murmúrios de apoio. Maria, percebendo a mudança de atmosfera, deixou que a emoção a invadisse, mas manteve a determinação em seu olhar. Não somos mais apenas escravos, somos a voz de uma luta que começou há muito tempo, afirmou, e cada palavra parecia um golpe contra as correntes invisíveis que ainda os prendiam. O coronel Eurípides, que sempre se mostrara imponente, agora parecia um homem à beira do colapso. O terror em seus olhos denunciava que ele entendia a gravidade da situação. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, exclamou sua voz trêmula, tentando recuperar a autoridade que estava se esvaindo. Mas Maria não cedeu. Não temos medo de você, pai. A palavra pai saiu de seus lábios como um punhal, cortando o ar pesado da senzala. Não era apenas uma afirmação de parentesco. Era uma declaração de que ela não seria mais silenciada. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi profundo, mas não mais de incredulidade. Agora era um silêncio de reflexão e preparação. Os trabalhadores começaram a se olhar, cada um percebendo que a luta de Maria era a luta deles. As memórias de dor e sofrimento se entrelaçaram, criando um tecido de resistência que os unia.
Estamos juntos nessa, gritou Ana com a voz cheia de fervor. Hoje a opressão acaba. O grito de Ana ecoou como um chamado à ação, e a senzala se encheu de murmúrios de concordância. A luz da lamparina dançava nas paredes, e a atmosfera se tornava eletricamente carregada. Maria, percebendo que a hora da ação havia chegado, ergueu a cabeça e olhou para o coronel, que agora estava encurralado. Você pode ter tentado me manter longe da verdade, mas agora sabemos quem realmente somos, e não vamos mais permitir que você nos trate como inferiores. A força de suas palavras ressoou em cada canto da senzala, e os trabalhadores começaram a se levantar, um por um, sentindo que a coragem estava pulsando dentro deles. Vocês não têm ideia do que estou disposto a fazer, gritou o coronel, mas sua voz estava se perdendo na determinação crescente do povo. Ele olhou ao redor, buscando aliados, mas encontrou apenas olhares desafiadores. O poder que sempre teve agora era uma miragem, e sua influência parecia derreter sob a pressão da verdade. Maria sentiu que a cada momento que passava, a confiança se consolidava entre seus aliados. Chega de medo. Hoje nós nos levantamos, ela gritou, e o eco de suas palavras se espalhou como um incêndio. Os trabalhadores começaram a se aglomerar em torno de Maria, formando um círculo de proteção e apoio. Cada um deles trazia consigo a sua história de sofrimento, e juntas, essas histórias formavam um grito coletivo. Nós somos a voz dos que foram silenciados, bradou um jovem, e a multidão respondeu com aplausos e gritos de encorajamento. O coronel, agora completamente isolado, sentiu o chão se mover sob seus pés. Vocês não podem fazer isso, ele implorou, mas a determinação em seus olhos agora era um reflexo de desespero. Maria, sentindo o poder da comunidade que a cercava, decidiu que era hora de dar o passo final. Nós não seremos mais suas vítimas. Vamos lutar por nossa liberdade e dignidade. As palavras dela eram como um hino de resistência, e a senzala se transformou em um templo de coragem. A cada grito de apoio, a força de Maria se tornava mais intensa. Hoje, a Fazenda dos Santos não será mais um símbolo de opressão, mas de luta e esperança. O coronel, percebendo que havia perdido o controle, recuou para o fundo da senzala, sua figura antes imponente, agora parecendo pequena e fragilizada. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele repetiu, mas agora suas palavras não tinham mais poder. A multidão estava unida e o espírito de luta queimava em seus corações. A partir daquele dia, a história de Maria e dos trabalhadores da Fazenda dos Santos se espalhou como um fogo inextinguível por toda a região. A coragem deles inspirou outros a se levantarem contra a opressão em suas próprias vidas. Maria se tornou uma lenda, não apenas como a filha do coronel, mas como a mulher que desafiou a tirania e acendeu a chama da liberdade. Anos se passaram, e a memória da luta pela dignidade se tornou parte da cultura local. As gerações futuras contavam a história de Maria, não como uma escrava, mas como uma heroína que ousou enfrentar o poder. A Fazenda dos Santos, uma vez símbolo de opressão, agora era lembrada como o lugar onde a resistência havia nascido. Maria, agora uma mulher sábia e respeitada, olhava para a nova geração com orgulho. Ao contar sua história, ela não apenas compartilhava sua dor, mas também a força que encontrou em sua luta. Nunca esqueçam de quem vocês são, dizia ela, com um brilho de esperança nos olhos. A verdadeira liberdade começa quando você se levanta e exige o que é seu por direito. E assim, a memória de sua luta, de sua coragem e de seu legado continuou a viver, inspirando todos a lutar pela justiça e dignidade, em qualquer lugar e a qualquer momento. A história de Maria, a escrava loira de olhos verdes que fugiu e se tornou uma líder, se transformou em um símbolo de resistência. E enquanto houver alguém para contar sua história, sua memória nunca será esquecida.